dentro de suas energias, suas emoções positivas. Obrigado. E começou tudo com aquele jovem ali. Esse jovem. Mas é assim mesmo. Explode. Não sou eu. Ele é o canal. A ideia é você mesmo. Obrigado. Homens. Vou levar Galera, tem café e chá ali, se alguém quiser. Sem chegar a hora, né? Não pode faltar. Também vai diminuindo, pessoal. É bem comum, né? Não tem outros métodos. Tem beijo, Ô amigos, eu pergunto, vocês têm aquela forminha da meteorologia? É. Vocês têm o texto da aula de hoje? bandeira,
Amigos, vamos nos reorganizar. Ok, vamos tomar assim para nós começar a nossa aula. Daí início aos trabalhos. Aí, deixa eu falar. Ok, amigos, então vamos nos concentrar. Eu acho que talvez tirar uma cadeira ou duas, né? Eu acho que uma cadeira ou duas, né? Vamos recompor a nossa. Eu convido vocês a se levantar, vamos praticar um pouco a autonomia. Vamos recompor porque tem muita gente jovem. Bom, eu acho que isso. Vamos recompor a. Por que a gente faz, né? Isso. Clausurar, geral. Aonde? Na tua cabeça, brother. Nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos aqui formalmente, pedagogicamente, fazendo um processo de expansão lateral das nossas sinapses. Já falei isso, não? Ah, tá. Então isso, expandir. Se tu usa 7%, vamos ver se a gente chega a 8%. Isso é para nós mesmos. É para nós mesmos, certo? Então, e como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai conseguir essa expansão? Queimando a sinapse. Queimando a sinapse. Vai ficando seguro, vê que a coisa dá certo. Mesmo aquela história da sinapse que tu usa para recuperar a memória da tua mãe, do teu amor, sei lá eu, certo? Então, a gente faz isso de novo para fixar a nossa sinapse. Vamos lá. Olha o buracão que tem aqui, olha o buracão que tem aqui. Pronto. Aí, ok. Então agora quem participou da nossa primeira roda, faz um comentário, porque tem os jovens que não participaram. Por que nós estamos fazendo? O que significa isso aqui? A gente está dando limite. Foi falado da clausura operacional, que a gente só cresce, a criatividade só desperta através do limite. Da existência de um limite. A criatividade acontece em espaços que são limitados. Ou seja, que esse espaço permite, então, a autorreferência. Então eu começo a te ver, começo a ter confiança. Quantas vezes a gente já se viu nessas últimas semanas, né? A gente começa a criar confiança. Né?
Isso também acontece lá dentro da molécula. As moléculas começam a se ver e as moléculas, elas são, todas elas, ao se formarem, elas formam arestas, né? Por causa da, digamos, entre aspas, rugosidade dos átomos. Essa palavra não existe, mas não é muito feliz. Mas os átomos, uma molécula de água tem um O gordão, né? 8 vezes. E depois tem 2 bolinhas pequenininhas ali, que são os 2 hidrogênios bem pequenininhos. Ela formou uma estética, tá certo? Então, quer dizer, aquilo ali, ela começa a andar no meio das outras e ela vai provocando uma aproximação estética. As moléculas, elas não se aproximam somente pela química, ou seja, pelas forças nucleares fracas, não é só pela química, mas também pela estética que os átomos adquirem ao formarem as suas moléculas primeiras, tá certo? Então essa ideia do conviver vai dando o quê? Memória do reconhecimento estético. A memória que nós temos nos nossos, através da nossa sinapse, ela acontece porque é uma memorização de reconhecimento estético. Quer dizer que essa forma que a gente está sentindo no braço, no calor de uma pessoa, de outra pessoa, Está ativando lá moléculas, proteínas, enzimas, e isso está causando sinapses, sabe? Sinapses. A sinapse é um fenômeno químico, mas é rodeado de física. Tu tem o axônio, tu tem o dendrito. Só que o axônio não toca no dendrito. É mágico isso, né? Você sabia disso? Cara, toda a ligação que nós temos na natureza é o tal do gluon, que não toca. Os quarks não se tocam. Já sacaram isso? Os quarks não se tocam. Na verdade, a gente não está se tocando. Não está se tocando. Na verdade, nem existe. Na verdade, a gente... Eu não É uma sei. ilusão. Ou então eu não sei, eu acho que eu não sei como é que não cai. Porque o fundamento de tudo são os 3 quarks que formam, cada 3 formam um próton, um neutro e um elétron. Eles não se tocam. Não tem um gancho assim, sabe? Não tem. É uma força que liga um com o outro. Tá, tu chega aqui dentro, a sinapse, que é o fundamento de tudo, não se toca. E se isso tudo não se toca, por que é tão importante a gente se tocar? Então, estamos aqui agora, ó, só para saber que, enfim, a vida também tem espaço para os mistérios. A gente não precisa achar que, tem que tirar todos os mistérios. Não. Tá certo? Então, a clausura operacional. A clausura operacional são as películas, são a nossa pele, ó, que é o maior órgão do corpo, ela tem essa pele, a pelezinha. O coração tem o pericárdio, o pulmão tem a pleura, os ossos tem os periósseos, tudo tem uma clausura operacional. O espírito tem o perispírito. O espírito, eu não ia falar mais. Até os espíritos, olha que é claro, porque Allan Kardec estudou a biologia. Então ele né, já sabia de que a biologia existe porque tem as coisas que definem a causa. Uma célula é uma célula porque tem a membrana da célula, senão é uma gotinha de água a célula. As células Maiores. Não as células neurológicas. Eu queria que vocês falassem. Então a clausura operacional é o que mesmo? Acho que falta um pouco de autonomia, né? Limite. Claro. E aí está o central da pedagogia do viver, que nós estamos encerrando hoje. Toda a pedagogia tem conteúdos que são cruciais. Ou seja, se não existisse, o resto não teria existido. Tá? Então a pedagogia do viver está baseada neste conceito, que é o conceito da autonomia. Por quê? Porque para a autonomia funcional tem que ser um círculo fechado. Mas por que autonomia? O que é autonomia para funcional? trazer liberdade para as pessoas.
Mas não só para as pessoas, para as células, para os caranguejos, para as araucárias, para tudo. A autonomia é o fundamento de tudo que existe. O planeta tem uma autonomia que levou bilhões de anos para ser construído. Ou seja, a autonomia é aquilo que dá a substantividade dos entes. Uma pessoa é uma pessoa porque ela tem autonomia. Se ela começou a perder a sua autonomia, ela está sofrendo, ela está perdendo a sua humanidade. Substantividade. A sua substantividade. A substantividade de uma pessoa humana ou de uma natureza vem da sua capacidade de desenvolver e praticar a sua autonomia. Isso é lindo demais e é absolutamente pedagógico. Tem um cara até que escreveu um livro chamado Pedagogia da Autonomia. Mas tu vê que a coisa é séria. Então, nós estamos na primeira pedagogia da sustentabilidade, que é a pedagogia do viver, entender como é a vida antes de ficar falando de sustentabilidade. E o núcleo crucial dessa pedagogia é essa ideia maravilhosa da autonomia das cidades, dos bairros, da família, do ser. É essa autonomia, esse conceito de autonomia que vai permitir nos criar uma compreensão de que só existe criatividade em ambientes autônomos. Senão não tem jeito de você ser criativo. Só existe paz num ambiente que é autônomo, claro. Um ambiente autônomo não combina com violência, porque não tem quer dizer, não tem porquê. Se todos conseguem fazer a sua liberdade, por que você é violento? Hoje eu estava conversando, peguei uma carona, fiquei conversando sobre, eu falei que o cara estava fazendo uma cadeira, uma disciplina, e aí eu entrei nessa, falei mais ou menos isso que eu falar, tentei falar mais ou menos isso que você falou agora. Ótimo. E aí ele falou assim, tá, mas e os vírus, que eles entram, tipo, pra destruir mesmo o organismo que eles habitam? Como é que, tipo, ele é... Eles não entram para destruir, né? Acaba destruído. Eu falei que essa roda que a gente faz é para a gente se olhar, né? Para a gente se reconhecer, para a gente adquirir confiança. Porque a autonomia está baseada num conceito que é físico, mas numa consciência, que é a consciência da pertinência. O vírus, ele não reconhece, ele não tem pertinência. E quando ele ocupa e se replica dentro da célula, a célula perde a sua capacidade de reconhecer a outra célula. Então tem um problema aí, tem um problema que não é um problema, que faz parte da natureza. Sabe? Assim como tu tem as células que estão baseadas no reconhecimento estético da pertinência das moléculas, olha que coisa bonita, também tem os vírus lá que não se reconhecem, cara. E o que ele falou para mim foi assim, que ele comparou a humanidade com... O vírus. Nossa, legal. Se fosse um vírus do... Tu não pediu para crescer logo? Então falasse de Bob Dylan, falasse qualquer coisa, vamos falar de música, né? Porque a gente também tem que fazer aquilo que o Alentur falou, de combinar a tolerância, né? Ou seja, a paz com a ciência, entende? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado também, certo? Não quer dizer que você vai ficar menos... bom, então nós estamos aqui recuperando o início da aula. Para os jovens né? Então a valorização de que em cada início de aula, no caso da pedagogia do viver, a semana que vem, na outra semana, nós vamos trabalhar a pedagogia da complexidade, tá? E a pedagogia da complexidade tem outra crucialidade, que não é mais a autonomia. Tudo que eu trago aqui para vocês é friamente calculado, do ponto de vista pedagógico, para ver se vocês se motivam a queimar as suas sinapses, certo? Então, no caso da pedagogia do viver, é o conceito de autonomia. Tá bom? Bom, então hoje nós vamos avançar para o último
para a contextualização mais, digamos, exógena, maior da autonomia, e aí com isso a gente fecha a ideia da pedagogia do Oliveira. Para isso a gente recupera aquele primeiro passo da complementaridade como a contextualização mais íntima. Então eu queria que vocês pudessem fixar essa ideia. A autonomia, ela tem dois contextos. Para lembrar também um carinha que falou isso. O que ele falou? Que todo texto tem um contexto. Repete aí. O texto tem um contexto. Marca essa sinapse. Todo texto tem um contexto. Então, o texto mais íntimo, falando agora do taoísta, mais íntimo, mais feminino, da autonomia, o que é? Não, contexto. Qual é o contexto yin? Vocês sabem yin yang? Pelo menos já ouviram falar, né? Yin yang. Meu bem. Exata. O que é que tu falou? Complementaridade. Então, onde é que vem isso? De onde vem esse contexto feminino da autonomia? A parte A parte de dentro. Sim, claro, é íntimo, é feminino, só pode vir de dentro. Então é um contexto que tu procura olhar dentro da autonomia. Aí se nós aqui estamos tendo uma tentativa de representar a autonomia, é porque mais lá dentro de nós existe essa episteme íntima, que é a lógica complementar da natureza. Bom, quem é que pode me dar um exemplo de lógica complementar da natureza? Os gluons, claro, mas que mais? Polaridades. A relação entre diversidade e coerência, ou seja, a biodiversidade só existe porque dentro dela existe uma lógica complementar. Aquilo que é diverso porque ele é coerentemente gerado. Então tem aí uma relação de complementaridade entre a diversidade, entre o diverso e a coerência deste processo de diversificação. Tu imagina se não tivesse coerência. Vocês já viram aqueles filmes de ETs, da Guerra nas Estrelas? Tu já viu como são os ETs? Cada um mais louco que o outro, as cabeças. Não é aquilo do Guerra nas Estrelas? Porque é aquilo, gente. Os caras não conseguem imaginar um ET mais ou menos coerente. Será eu? É coerente, será eu? Não? Não? Tem uns estudos, professor, sobre ufologia. Tem uns estudos sobre ufologia que tem três espécies de... Pronto, aí já está mais coerente. Deve ter um desafio. São diferentes, tem que procurar. É, porque se um ET está nos examinando, ele vai... Como? São todos diferentes, mas são todos humanos. De onde vem essa coerência? É impossível um extraterrestre nos olhar que não vai fazer essa pergunta. E ele vai olhar a floresta, meu Deus do céu, tudo é dos bichos, os pássaros, tudo é diferente. Ele vai fazer essa pergunta, porque o cara que está nos olhando, certamente que ele tem uma inteligência. Ele vai fazer essa pergunta, meu Deus, como é que pode ser tão diferente? Todo mundo, vamos olhar aqui, bom, olha só. É porque tem uma coerência nessa pergunta. Então isso é complementaridade. Qual é a terceira complementaridade? A lógica complementar, que é a episteme feminina da autonomia. Claro, com a razão. Pô, você está bom hoje. Porra, tá chegando, cara. É o sistema biológico, é o sistema imunológico. Nós somos um humano. Nós somos um humano porque tem duas coisas aqui dentro que funcionam de forma absolutamente complementar. Que são dois mega sistemas, mega complexos, as coisas mais complexas que existem no universo, na Via Láctea. Tu olha para a Via Láctea, ou ontem olhando para aquela lua, puta, que coisa complexa, mas aqui dentro de você está na maior complexidade. Então o sistema neurológico é de uma complexidade que não existe materialmente no universo. Algo tão complexo como o sistema neurológico. São bilhões e bilhões de possibilidades de sinapses,
cada sinapse pode ter 10 outras simultâneas. Não, é uma coisa que não dá para imaginar, não dá para imaginar. E a outra são as nossas emoções. Oh, quem é que fica falando de que emoções prejudicam? São, aqui eu não vou falar, são idiota. Nós não seríamos nada sem as nossas emoções. Tu está pedindo carona, daí tu também não vai ofender o cara, mas se o cara é um idiota, não precisa dizer. Estamos aqui no espaço da sala. Agora, a pessoa que diz que emoção é uma coisa, desconfia e, sei lá, eu te afasto também. Nós não seríamos o que somos sem a combinação do funcionamento junto da parte neurológica, que são as células neurológicas, que vão lá do dedão do pé, com o nosso sistema emocional, cara, que é dado pela corrente sanguínea, pelas nossas vísceras. Então, isso é complementar. Não é competitivo. Neurônio não compete com emoção. Gluon não compete. Quark não compete entre si. Não tem nenhum fenômeno de competição até aqui. A autonomia não se funda em nenhuma experiência competitiva, do ponto de vista humano e natural. Eu não vou sair por aí dizendo que não existe competição, porque eu não quero comprar um livro, mas eu saio por aí dizendo que a autonomia dos seres vivos e da natureza é baseada em fenômenos complementares. E é isso que nós precisamos começar a trabalhar. O conhecimento tem que estudar, tem que se aprofundar, para ter segurança. Para reunir as crianças, reunir os jovens, e reunir, fazer música, e esses caras fazem essas músicas. Esse cara ali, ele tem uma história interessante, e as músicas falam disso. Sabe? Do complementar, não da competição, entende? Então, essa é a roda da autonomia. A autonomia tem um contexto yang, vamos chamar assim. Mas, como eu usei o yin, um contexto maior, de maior complexidade. Qual é esse contexto de maior complexidade? A função dos opostos. Claro, porque... Claro, porque a autonomia, aí é que vem a coisa mais maravilhosa da autonomia, Sara. A autonomia, ela não se justifica a si própria. Quando a gente descobre essa substantividade, a substantividade é substantiva porque ela não se justifica a si própria. Ela precisa do outro para ser adjetivada. A natureza, as araucárias, as células, o ecossistema, o mangue, ele não existe por si só. Ele tem uma história, e aí pela história tu vai entender como é que ele apareceu. Então ele não caiu do céu. Entendeu? E isso é a ecologia, isso são os ecossistemas, é a autonomia do conviver. A autonomia só adquire sentido quando tu contextualiza o conviver. Porque não existe autonomia sozinha. Não existe. Até para tu sair fora, tu precisa levar um pedaço da biosfera. Então, quando a gente fala de autonomia, é um fenômeno essencialmente biosférico. Acontece abaixo da camada de ozônio. Então, para isso, significa que ele tem um contexto maior, cara. Cada célulazinha tem o contexto do tamanho da biosfera. Como é que nós vamos falar isso? Como é que nós vamos praticar uma pedagogia que leve a criança a perceber isso? Que ela não só carrega o universo, mas fundamentalmente ela carrega uma pertinência com a biosfera. Bom, entendendo o conceito de autonomia. Olha que conceito. Isso não é mais um conceito, é um mega. Então, Okay? no cosmos não existe autonomia? O cosmos existe autonomia, mas, não dessa que nós estamos falando aqui. Que Essa autonomia que você fala se biológica. refere à vida, então. A vida é. A vida organizada. do jeito- Mas tudo tem limite, assim. Eu falo até, eu conheço um pouco mas quando eu olho para a Via Láctea, eu não consigo,
o que eu consigo ver é uma grande organização. Aquilo ali não aconteceu por acaso. Tem leis que explicam como é que aquelas coisas maravilhosas estão rodando e como é que nós estamos ali, em uma certa posição, em distância. Eu não tenho uma resposta precisa para isso. Eu não digo que não exista vida lá fora. Mas até onde a gente saiba, só tem